Você sabia que existem 7 pecados escondidos, que parecem normais, mas estão corroendo nossa fé e nos afastando de Deus? Esses pecados estão por toda parte, sutilmente influenciando nossas decisões e atitudes. Estamos mesmo atentos a eles? E, mais importante, estamos preparados para resistir quando a trombeta soar? Acompanhe até o fim e descubra como evitar que essas armadilhas dominem sua vida, antes que seja tarde. Esses 7 pecados têm se infiltrado em todos os lugares, e muitos, sem perceber, acabam sendo conduzidos por eles. É tempo de refletir e reconhecer a grande obra que Deus tem feito em nossas vidas. Somente aqueles que mantêm a humildade e reconhecem que tudo vem dele é que estarão prontos para encontrá-lo quando ele voltar. Se deixarmos de expressar gratidão e nos tornarmos indiferentes ao que recebemos de Deus, acabaremos caindo no erro da ingratidão, um pecado que nos torna alheios à misericórdia e ao amor divino. Lembre-se da passagem em que Jesus cura 10 leprosos, mas apenas um retorna para agradecer. E, surpreendentemente, aquele que volta para expressar gratidão não era judeu, era um estrangeiro, alguém visto como menos digno de receber o favor divino. No entanto, foi ele quem demonstrou reconhecimento, e essa atitude fez Jesus notar o quanto os outros 9 haviam perdido ao não valorizar a bênção recebida. Da mesma forma, em nossos dias, muitos desfrutam de saúde, paz e provisão, mas quantos verdadeiramente expressam gratidão? A ingratidão nos afasta de Deus e nos coloca em risco, pois nos impede de ver que tudo o que temos é resultado de sua bondade. Quantas vezes, em sua rotina diária, você parou para agradecer? Talvez a correria do cotidiano e as distrações nos tornem menos propensos a um ato tão simples e importante. Muitos recebem dons, talentos, oportunidades e bênçãos, mas, ao invés de reconhecerem o favor de Deus, acabam convencidos de que tudo veio por mérito próprio. Isso é ingratidão, e a Bíblia nos ensina que o coração do homem, em sua essência, é enganoso e inclinado ao orgulho. Esse orgulho é uma das raízes da ingratidão, pois nos faz acreditar que somos independentes e autossuficientes. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqueles que se deixam levar pela arrogância se distanciam da verdade de que somos frágeis e totalmente dependentes de Deus. Em nosso tempo, o orgulho parece se espalhar como nunca antes, com muitos se considerando mais sábios, mais espirituais e superiores aos demais. As pessoas estão cada vez mais confiantes em si mesmas e cada vez menos dispostas a reconhecer a mão de Deus em suas vidas. Esquecem-se de que a verdadeira sabedoria e a força vêm dele. Quantas pessoas você conhece que se consideram sempre certas e que têm uma visão exagerada de suas próprias capacidades? Esse é um sinal claro da arrogância que pode corromper o espírito. Quando estamos tão focados em nossa própria opinião e vaidade, deixamos de lado o amor e o respeito pelos outros, e acabamos criando uma barreira que impede a presença de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos alerta para fugir da arrogância e buscar a humildade. Somente com um coração humilde é que somos capazes de reconhecer a mão de Deus e agradecer a Ele por tudo o que somos e temos. Outro pecado que tem destruído muitas vidas é a avareza, o apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e vemos como ele causa tragédias e afastamento de Deus. A ganância leva as pessoas a cometerem fraudes, traições e até crimes, tudo para saciar a sede por mais e mais riquezas. Muitas famílias são destruídas, sonhos são interrompidos, e a paz se torna escassa por causa desse apego. No entanto, a Bíblia nos ensina que o dinheiro, por si só, não é mau. O problema está em colocar o dinheiro como prioridade, acima de nossa fé e de nosso amor a Deus. O pecado da avareza nos leva a esquecer que tudo o que temos deve ser usado para a glória de Deus e para o bem do próximo. Muitos que colocam o dinheiro acima de tudo acabam se afastando da fé e caindo em sofrimentos profundos, pois as riquezas não trazem a verdadeira felicidade. Em sua carta, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos contentar-nos com o que temos e lembrar que a verdadeira prosperidade está em nossa vida com Deus. Não se trata de abandonar o trabalho ou os esforços, mas de entender que o dinheiro deve ser um meio, e nunca um fim em si mesmo. O comodismo é outro pecado que tem se espalhado em nossa sociedade. Muitas vezes, nos acomodamos e acreditamos que já fizemos o suficiente, que não precisamos mais agir ou nos esforçar em nossa caminhada espiritual. Ficamos confortáveis com nossas rotinas, com nossos hábitos, e nos esquecemos do chamado de Deus para irmos além e servirmos ao próximo. O comodismo nos torna insensíveis ao sofrimento alheio, nos impede de ajudar aqueles que precisam, e nos faz ignorar o chamado para compartilhar o amor de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra de que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar nossas mentes e renovar nosso espírito para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. A nossa vida cristã não deve ser marcada pela estagnação, mas pela busca constante de um relacionamento mais profundo com o Senhor. Se nos acomodarmos,
corremos o risco de perder nossa fé e nos afastarmos de Deus. Outro pecado que tem crescido em nossos dias é a imoralidade. Em uma sociedade cada vez mais permissiva, vemos como o respeito ao que é sagrado tem se perdido. A Bíblia nos ensina que o corpo é templo do Espírito Santo e que devemos glorificar a Deus com ele, mas hoje muitos se entregam à sensualidade e à sexualidade de maneira desordenada e desrespeitosa. A imoralidade nos afasta da pureza e nos leva a uma vida desordenada, onde o prazer momentâneo substitui o propósito de santidade. A imoralidade é uma ofensa a Deus e um sinal de que estamos distantes de sua vontade. Nas redes sociais, na televisão, em músicas e filmes, vemos como a imoralidade se tornou comum e, em muitos casos, até celebrada. Mas, como cristãos, devemos lembrar que somos chamados a viver uma vida de santidade e pureza, e que não podemos nos conformar com os padrões deste mundo. Chegamos então ao pecado mais grave, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o único pecado que não será perdoado, pois significa resistir à presença e à obra do Espírito em nossa vida. Blasfemar contra o Espírito é ignorar a voz que nos chama ao arrependimento e fechar o coração para a graça de Deus. Se deixarmos de ouvir o Espírito Santo, nos afastamos da única fonte que pode nos convencer do pecado e nos guiar para a salvação. Jesus nos advertiu sobre o perigo de blasfemar contra o Espírito Santo, pois isso significa rejeitar a obra que ele faz em nós. Somente o Espírito Santo é capaz de transformar nossas vidas, de nos guiar ao arrependimento e de nos trazer para mais perto de Deus. Sem o Espírito, estamos sozinhos, sem direção e sem esperança de salvação. Esses são os 7 pecados que precisamos evitar em nossa jornada de fé. Que possamos viver com humildade, gratidão, generosidade, pureza e zelo, sempre buscando a presença de Deus e reconhecendo sua obra em nossa vida. Que Deus nos dê sabedoria para discernir o caminho correto e força para resistir às tentações. O mundo está cheio de distrações e de oportunidades para nos afastarmos de Deus, mas com fé e determinação podemos permanecer firmes até o fim. Busque ao Senhor, mantenha o coração vigilante e resista ao mal, pois o tempo está próximo. Cristo logo virá, e somente aqueles que tiverem perseverado na fé estarão preparados para recebê-lo.